Bom, vamos lá. Bom dia a todos e mais uma vez estamos com um trabalho de tecnologia de bebidas. E hoje nós vamos falar de 3 bebidas com teor alcoólico. A primeira delas é a vodka. Para quem não sabe, a vodka é originária da Rússia, tá? E ela é uma bebida nacional da Polônia também, tanto na Rússia quanto na Polônia. E o nome da vodka que a gente fala em português, que é com C, vodka, né? Não com K, é um diminutivo de água. Aguinha também, em várias línguas eslavas. Contudo, ela não tem uma origem etimológica. Tipo, pode ser apenas uma coincidência, né? E os estudos que aprovam que a palavra vodka, né, originalmente, ela foi primeiramente utilizada em textos poloneses. Então, a palavra vodka, em origem primeiro, teve sim na Polônia, né? Mas ela é de nacionalidade e originária da Rússia, lembrando. E o termo mais antigo, né, que foi usado, vodka lá, ou gorzalka, né, que é a palavra vodka, foi usada em 1643 e entrou as outras línguas do mundo com a palavra de origem polonesa, tá? Por isso que nós falamos vodka. Bom, agora a gente vai falar sobre as matérias-primas da vodka. A vodka é um destilado obtido a partir de arroz. A China, o Japão e outros países produtores deste produto, e o restante são mais comuns na Rússia e Polônia. Devido à fartura de tais produtos, como cevada, milho, trigo, centeio, ervas, figos ou batatas fermentadas. Cada uma dessas matérias-primas dá à bebida sabor e qualidade diferente, variando a fórmula de acordo com a região onde é produzida. Popularmente, a vodka tem 40% de teor alcoólico, mas a graduação pode variar entre os 35% e os 60%, sendo acrescidos de água local, o que lhe diferencia também. A União Europeia, por exemplo, impõe um teor alcoólico mínimo de 37,5%, enquanto que as bebidas produzidas na América, em geral, 37% de teor alcoólico elas possuem, porque o processo de destilação é diferente do europeu. E agora nós vamos para o processo de fabricação, que no caso, a vodka tem o mesmo processo de fabricação que da whisky, né? É, enquanto o whisky no caso, ele é destilado em baixas temperaturas, que dá um sabor ao cereal, né? Então a vodka, ela é destilada em altas temperaturas e também ela tem uma submissão de filtragem química para neutralizar os aromas dos cereais que são usados para a produção. Tem o diferencial de água agregada à produção e a água que se usa lá na vodka, lá na Inglaterra, ela tem um gosto famoso por ela ter um gosto diferente, um sabor peculiar. Para poder fazer o líquido, né, a gente precisa primeiro do mosto, que ele é um líquido formado durante a fermentação de algum dos cereais ou tubérculos, tá, gente? Lembrando que a vodka não é só feita de cereais. E esse líquido, ele tem baixa concentração alcoólica, 6 a 8%. E tem um sabor característico à matéria-prima utilizada, entendeu? Tem um sabor tipo do cereal ou do tubérculo que foi utilizado. E depois de passá-lo pela etapa de destilação, esse mosto é destilado finalmente. E ele passa pelo processo de retificação, que é onde as impurezas do mosto, né, é eliminada. E aí, depois desses processos que são repetidos várias e várias vezes, até que se obtenha um teor alcoólico de 90%, tá? Então, são várias vezes até ter esse teor alcoólico de 90%. Ele é misturado com a água, até atingir o teor desejado da bebida, no caso a vodka. E aí, com essas etapas, tem a filtração e purificação, que elas têm o objetivo de tornar a vodka pura, deixar com um gosto mais apreciador, para que tire todas as impurezas que sobraram dos outros processos anteriores. E finalizando, utiliza o método de filtração através de carvão e de um filtro de membrana. É praticamente igual ao da água, né? A filtração da água se usa também na filtração da vodka. E terminando as etapas todas da produção, o produto é final obtido, no caso a vodka. E ele está super puro, de alta concentração e também sem um odor. E
Algumas vodkas passam pelo processo de aromatização. Por exemplo, existe vodkas com aroma de limão, laranja até pimenta. Então, qualquer bebida vai passar por esse processo, dependendo do teor dela, do processo da origem dela, e também se pode colocar o aroma para deixá-la com sabor diferente, que nem água aromatizada. Bom, agora irei falar um pouco sobre o histórico da vodka. A vodka em si tem origem Europa Oriental. Não sabemos ao certo sua origem exata. China, Japão, Rússia ou Polônia. Sabemos que teve o começo da produção na Rússia, mas logo no começo da guerra, na Primeira Guerra Mundial, teve que ser parada. Mas logo em 1925, a produção foi retomada para neutralizar o mercado ilegal. O que eu achei mais legal, a parte do trabalho que eu tive que fazer foi os tipos de vodka, porque cada bebida, ela é uma bebida, mas também ela tem vários tipos dentre ela. Então, a vodka tem muitas bebidas variadas e no mercado ela é muito consumida. No caso, eu peguei aqui 3 vodkas que são as mais famosas no mundo, tá? Então, a primeira se chama vodka Impéria, que ela é 100% russa. Segue a risca e receita do cientista criador de tabela periódica, tá, gente? Então, tem uma restrição aí. O russo Dmitry Mendeleev. O processo dela ela é destilada 8 vezes, filtrada por um carvão vegetal 4 vezes, também filtrada por cristais de quartzo 2 vezes. Dizem que o sabor dela é muito agradável, tem um final aveludado e também é super suave. E ela foi eleita uma das vodkas mais puras do mundo. E o teor dela alcoólico é de 40%. A próxima, que se chama Ketel On, destilada em cobre de alambique e também filtrada por carvão a granel. Dizem que o sabor dela possui notas de mel e cítricas. Provavelmente, a matéria-prima dela pode ser algumas frutas cítricas. É uma da marca preferida dos bartenders. E para garantir a qualidade de fabricação dela, sendo que é uma vodka muito limitada, os lotes dela passam por degustação e aprovação de um membro da família produtora. Então, eles têm uma ficha bem assim para deixar a vodka no jeito que eles querem. O teor alcoólico dela é de 50%. E a última, que eu também achei muito interessante, o formato da embalagem, né, do vidro, Vodka Crystal Head, que nada mais nada menos, né, que é uma caveira, uma cabeça, né, que é em formato de garrafa. Ela foi criada na província de Terra Nova e Labrador, tá? Ela é feita de milho, lembra que a matéria-prima não é só cereais, como também tubérculos, no caso o milho seria aí um cereal, né? Ela é destilada 4 vezes e filtrada 7 vezes, sendo 3 delas em diamante de cristal de quartzo. Por isso que também tem o nome de Crystal Head, né? Além da garrafa literalmente ser feita de cristal e também ser filtrada de cristal. De 500 milhões de anos. Então, imagina, deve ser um processo muito complicado, né? Eles devem deixar lá para poder fazer. E tudo nessa vodka, como eu disse, é uma obra de arte, né? Porque desde a fabricação com o sabor e também a embalagem, que é em forma de crânio de caveira. E o teor alcoólico dela é de 40%. Bom, agora irei falar um pouco sobre as principais análises de qualidade da vodka. Será que realmente sabemos como identificar a qualidade da vodka? A qualidade e o preço da bebida são definidos por 3 fatores: ingrediente, destilação e filtração. A qualidade está relacionada com a escolha de bons ingredientes. A vodka produzidas por trigo apresentam um sabor mais suave, já as produzidas por milho apresentam características mais neutras no gosto da bebida. Quanto à destilação, uma vodka de qualidade se baseia na capacidade de alcançar o equilíbrio entre pureza e sabor. Quanto mais pureza da bebida, maior será sua qualidade. Todo produto está sujeito a vir com um defeito, e até nas bebidas acontece isso.
Então agora a gente vai falar sobre os defeitos na vodka. No caso da vodka, às vezes nem na bebida em si, mas sim na embalagem do produto, como a caixa pode estar amassada, o vidro pode quebrar ou já está quebrado, a tampa aberta sem vedação ou lacre, o que pode ocorrer tipo um vazamento da bebida, o prazo de validade incorreto e o teor alcoólico acima ou abaixo. Esses são os defeitos que a gente pode encontrar na vodka. Dados de produção e consumo. E mais uma vez o Brasil conhece. A vodka é a favorita das boates, com 25% a mais do total de destilados. Mas seu consumo também ocorre em churrascos, 6% a mais que o total. O Brasil está entre os 10 maiores mercados consumidores de vodka do mundo. A bebida russa ganhou projeção na Copa do Mundo, por ser um dos marcas mais tradicionais do país que cedia o evento. Segundo um estudo, a vodka é a quinta bebida alcoólica mais consumida no Brasil, atrás das bebidas mistas, do vinho, da cachaça e da cerveja, que é líder disparada no ranking. No ano passado, os brasileiros consumiram 60,6 mil litros do destilado russo, ainda à frente de outras bebidas destiladas, como o uísque e o conhaque. O volume representou menos de 1% do mercado de bebidas alcoólicas consumida no Brasil, que somou 13,7 milhões de litros. Mas a expectativa da Euromonitor é que o volume de vodka vendida no Brasil aumente consideravelmente daqui a 5 anos. Para 2022, a projeção é de 70,6 mil litros da bebida russa, e esse estudo prevê um aumento para 14,6 milhões de litros de consumo de bebida alcoólica. Curiosidades e acompanhamentos. A vodka é uma bebida que combina com alimentos que têm pouca gordura e baixa concentração de carboidratos. Por isso, aves, peixes, em especial o salmão e o caviar, são a harmonização certa para sua versão pura e para drinks elaborados com ela. Para quem quer o petisco perfeito para consumir com sua vodka, a melhor escolha é uma porção de amêndoas. Agora iremos falar do whisky, ou whisky, né, como se escreve aqui. Whisky em inglês whisky ou whisky, abreviatura de Whiskenbald, a partir do gaélico whisky beta, água da vida. Dizem que chama água da vida. Ela é uma bebida alcoólica destilada em grãos, muitas vezes incluindo malte, tá, gente? Que foi envelhecido em barris. Então, muitas bebidas, elas são usadas no processo de fabricação delas, tem esse processo de deixar tem muito tempo conservado em barris, ou no caso do queijo, né? Que também o queijo, dependendo do queijo, ele tem que ficar muito tempo armazenado no galpão para deixar o sabor dele mais agradável, ou o sabor que a pessoa quer que chegue, né? Que deseja que chegue. Um teor alcoólico de uma whisky vai no mínimo legal de 40%. Não pode ter um limite máximo, senão a pessoa não consegue beber. O maior que foi encontrado até hoje é 63,5%. E o nome whisky é geralmente dado à bebida no Reino Unido, incluindo na Escócia, no Canadá e no Japão também, enquanto o termo nos Estados Unidos e na Irlanda é chamado de whisky. Sobre as matérias-primas do whisky. O whisky é uma bebida rigorosamente regulamentada. Ele possui denominações de origem e várias classes e tipos. A característica em comum dessas diferentes classes e tipos é a fermentação dos grãos e a destilação máxima de 80% de álcool para os de milho e 90% de álcool para os de outros grãos, antes da adição de água para reter os sabores dos grãos usados para fazer a alcoolização. O whisky ele ganha 60% do seu sabor baseado no tipo de barril usado no seu envelhecimento. Por conta disso, a maioria das classificações baseia-se no tipo de madeira usado e na qualidade da flambagem e queima da madeira. Por exemplo, para o whisky Bourbon, é legalmente exigido que se envelheça em barris de carvalho flambados.
Vamos ao processo de fabricação. Eu coloquei aqui uma imagem da produção da whisky para vocês também entenderem melhor. O processo começa pelo cereal, como toda bebida, né, alcoólica. O amido que compõe o cereal, ele é transformado em açúcar solúvel para a produção do álcool, né, processo químico. E ocorre naturalmente durante a germinação. E quando a água está quente, é adicionada a mistura e aquecida até que o cereal chegue no momento que ele vai estar se dissolvendo. Isso é chamado de malting, como tem a representação na figura. Depois disso, ele é interrompido durante a secagem de um cereal em um clean. É um tipo de é um processo que eles fazem que faz a fumaça da turfa, que é desse processo chamado clean, que é usado também algumas vezes para promover a secagem e dar sabor à bebida, tá? E depois disso, o cereal é moído e é misturado junto com a água. A água que foi misturada, ela é aquecida para extrair o açúcar solúvel dessa mistura toda que foi feita. Depois, o líquido quente, ele resulta desse processo, ele é retirado para esfriar. E depois começa a fermentação com a adição da levedura, produzindo uma espécie de cerveja. Então, quase se transforma numa cerveja a nossa whisky. Depois disso, ela é destilada 2 vezes para reduzir a quantidade de água e para deixar com sabor mais de álcool, porque a whisky são uma das bebidas mais fortes. E depois disso, tem a destilação feita através da ebulição do líquido em um grande recipiente chamado alambique, que também é usado no processo da vodka. E é normalmente feito de cobre, que é nessa imagem aqui que temos que está escrito distilling. Dizem que a conversa entre o cobre e o líquido é o que catalisa o sabor. Isso é uma expressão e também usado bastante para quem fabrica whisky. Depois disso, o líquido é destilado e transferido para barris de carvalho, especialmente tratados para maturar por 3 anos. E só depois disso que eles fazem os lotes para serem vendidos para os mercados e lojas de bebidas alcoólicas. Bom, agora irei falar um pouco sobre a história do whisky. Existem muitas controvérsias e poucos documentos históricos falando sobre a sua real origem. Enquanto algumas fontes citam que os montes ingleses foram os criadores, outros citam que os criadores foram fazendeiros escoceses. Não sabemos ao certo quem é o criador. Pode-se dizer que o whisky se popularizou nos 4 cantos do mundo, devido a 2 fatores especiais. O primeiro deles é a invenção do Bleed Whisky, por Adrian Roost. Não sei se eu falei certo, desculpa se eu não falei. Por volta de 1853, o que possibilitou o aumento da oferta do whisky no mercado. O segundo fator diz a respeito à praga de filoxera, que assolou os vinhedos da Europa entre as décadas de 1870 e 1890. E é claro que não ia faltar também os tipos de whisky, né? Existem 4 tipos de whisky que são fabricadas e comercializadas em todo o mundo. E também são as assim, mais comuns, tá? Eu peguei algumas marcas aqui. Que no caso seria as escocesas, irlandesas, japonesas e americanas. A primeira é Scotch. São whiskies produzidos apenas na Escócia, óbvio, né? E ela tem uma forte legislação de denominação da origem, como champanhe e vinhos de Bordeaux X e a nossa famosa cachaça. E ela só ganha essa bebida, esse nome, porque é produzida nesse país. A whisky irlandês, ou whisky irlandesa, ela é encontrada na grafia whisky, muito comum no país. Nela, para o processo dela, ela pode ser preparada a partir de qualquer grão maltado, passando por um processo de envelhecimento em barril de carvalho. É a mais comum que a gente falou sobre o processo de fabricação da whisky. O americano, que seria a whisky americana, é outro tipo de whisky muito encontrado com a grafia EI, devido à influência irlandesa. E a japonesa mantém os mesmos padrões e regras de produção da bebida escocesa, mas não é tão popular em diferentes cantos do mundo. Ela carrega uma característica específica da sua região de produção e tem chamado a atenção de alguns especialistas.
Bom, agora irei falar sobre as principais análises de qualidade do whisky. O whisky é uma bebida muito forte que não deve ser gerida rápida, um trago só. Todos os amantes de um bom whisky devem se apreciar calmamente essa bebida, de modo que admire o sabor e prolongue até a última gota. Para provar um whisky não precisa ser bem rápido. Com um pequeno gole, deixe o whisky repousar na sua boca por uns 20 a 30 segundos. Esse é o tempo ideal para você sentir a pureza da bebida e assim conhecer e apreciar e retirar todos os sabores principais. Deve provar sempre um whisky 2 vezes para desbloquear e descobrir todos os seus sabores. Já os defeitos do whisky, eles podem ser encontrados no processo de fabricação, durante o processo de fabricação, né? Ou na própria conservação. Dentre esses problemas está a temperatura, o volume de líquido dentro da garrafa, o diâmetro da garrafa e quanto a garrafa é mexida. Esses elementos influenciam em um fator bem conhecido pelo pessoal dos vinhos, mas pouco explorado por nós, apreciadores de destilados. É a oxidação. Além dele, há também a evaporação, que não pode ser ignorada. O uísque, no entanto, possui algumas vantagens sobre a maioria das outras bebidas. Em primeiro lugar, por conta de sua graduação alcoólica elevada. Quer dizer, ao menos bem mais elevada que a de um vinho, por exemplo. Este fenômeno demora bastante para acontecer. O álcool tende a conservar melhor os elementos que caracterizam os aromas e sabores da bebida. Além disso, muitos creem que a maturação em barricas também auxilia nesta tarefa. Os óleos essenciais da madeira aumentariam a tensão superficial, reduzindo a evaporação e, por consequência, a oxidação. Então, a presença desses óleos na madeira pode afetar na qualidade do uísque. Como já foi dito, porque algum problema que pode se encontrar no uísque é a oxidação e evaporação. O tempo que levará para que essas alterações ocorram, como disse, dependerá de certos fatores, porém de uma forma bem genérica. Quanto maior for o contato com o ar, mais rápido eles acontecerão. Assim, uma garrafa com diâmetro maior, que esteja com uísque pela metade, oxidará mais rápido, por conta que vai conter mais oxigênio dentro da garrafa, mantendo-se as mesmas condições. Da mesma forma, uma ampola que é frequentemente mexida ou agitada tende a ser areada, fazendo com que o oxigênio reaja mais rapidamente dentro da garrafa. Dados de produção e de consumo. O Brasil é o país com maior aumento nas compras das garrafas oriundas das tradicionais destilarias do Reino Unido, na comparação entre o primeiro semestre de 2012 e o mesmo período deste ano. Segundo a Associação Escocesa do Whisky, o crescimento substancial de 49% no semestre faz o mercado subir da 8ª posição no ranking para a 4ª, ficando atrás somente da França, Estados Unidos e Singapura. Apesar da acelerada, quando considerado o preço pago pelos produtos, o ritmo é um pouco mais lento. No primeiro semestre do ano passado, os brasileiros pagaram 34,9 milhões de libras esterlinas pelo volume trazido da Escócia. Neste ano, subiu para 49,4 milhões de libras esterlinas. O avanço foi de 42%. A variação é a segunda mais alta entre os 10 maiores mercados, atrás do México. Com isso, no ranking por valor, o Brasil ocupa a 10ª posição, ou seja, o preço médio pago pelo whisky é mais baixo que em outros países. O whisky é uma bebida que combina muito bem com refeições ou com opções doces, como sobremesas. Sirva-se o whisky acompanhado de pratos com frutos do mar, salmão, carnes vermelhas, carnes de caça ou foie gras. Se preferir uma alternativa doce, procure por harmonizá-lo com chocolates ou doces à base de castanha e amendoim. Para quem quer apenas petiscar, o whisky vai bem com queijos e todos os tipos de nozes e castanhas.
Bom, e por último, o nosso Martini, que ele é nomeado de Martini Rossi Distilleria Nazionale di Spirito di Vinho, em Turim. Ele é uma marca italiana de vermute, tá? Tudo começou quando Alessandro Martini, por isso que o nome da bebida chama Martini, Luigi Rossi e Teofilio Sola trocaram o nome da empresa para Martini Sola e Cia, em 1863. E depois, a família Sola, em 1879, ela vendeu a sua participação para os parceiros restantes que estavam lá e rebatizaram a empresa de Martini Rossi, que prevalece até os dias de hoje, mas nós conhecemos como Martini. E só em 1929 o logotipo ficou Martini Ball e Bar, foi registrado pela primeira vez, então eles mudaram para Martini Ball e Bar. E a partir daí teve a reestruturação e foi realizado na criação da General Bevard Corporation esse nome, a restauração. E em 1992, que não é tão antigo assim, né? O Martini, a Martini Rossi, se fundiu com a Bacardi. E assim criando, né, a empresa para depois criar o nome da bebida Martini. O Martini ele sofreu diversas transformações em suas receitas. A primeira e a mais velha foi criada por Harry Johnson e inicialmente essa bebida era feita com gin, vermute, licor, bitter, xarope de goma, gelo, azeitona e casca de limão. Essas eram as matérias-primas da primeira receita do Martini. E ele era mexido com uma colher, não com uma coqueteleira ainda. 2 anos mais tarde, a segunda receita, escrita por Jerry Thomas, era constituída por vinho, gin, bitter, licor, gelo e uma fatia de limão. E nessa receita já era mexida numa coqueteleira a bebida. A terceira transformação era composta por apenas gin, vermute e bitter. Com isso foi se obtendo outras receitas ao longo dos anos, até que por fim a última receita feita era composta de gin, vodka, Lillet e casca de limão. E sabe aquelas bebidas que a gente sempre vê em filme que tem uma azeitona, né, junto com a bebida? No caso, esse seria o Martini, né? Acabei descobrindo também quando fui fazer a pesquisa do trabalho. Essa bebida sofreu muita transformação em sua receita, tá, de origem. E a mais velha, e a primeira também, foi criada por Harry Johnson. E ela foi feita com gin, que também era uma bebida bem antiga, né, que até os piratas bebiam. Vermute, licor, bitter, xarope de goma, gelo, azeitona e casca de limão. E era mexido com uma colher. Sempre que a gente vê filme, sempre tem essa bebida, né? Filmes antigos sempre tem essa bebida com azeitona junto. Depois de 2 anos, a segunda foi feita por Jerry Thomas. E ela era constituída por vinho, gin, bitter, licor, gelo e uma fatia de limão. Aquela que a gente sempre vê que tem uma fatiazinha de limão. E além de ser agitada em uma coqueteleira, então essa já não tinha azeitona. A terceira, ela era só composta por gin, vermute e bitter. E com isso, tá, foi obtendo outras receitas, misturando outras bebidas para se formar uma só. E a última, né, a quarta, ela era só composta com gin, vodka, lilete e casca de limão. É aquela que a gente sempre tá vendo também em bares hoje, atualmente, que coloca dentro de uma coqueteleira e vai misturando até formar a bebida. O processo de fabricação dela é feita de coquetel com gin, vermute seco e na proporção dela é de 6:1, tá? Sendo que os ingredientes dela são misturados e coados e servidos em copo de gelo. Então, eles só querem extrair, né, o líquido dos ingredientes para depois fazer a bebida e coar para se tomar a bebida. Bom, agora irei falar um pouco sobre a história do Martini. O Martini é uma fusão de gin com vermute branco seco. Diz a lenda que um barman italiano de nome Martini, em Nova York, preparou a bebida especialmente para o milionário John Rockefeller em um momento complicado na bolsa de valores. É um drink sofisticado e original que pede vermute francês Noliprante em qualidade mínima, porque é um coquetel que deve ser bem seco e suave. Como a gente já tinha falado no processo de produção, né, existem vários tipos de receita para poder se fazer martini. E temos 6 tipos. O dry, que ele é branco e seco, tá?
O clássico, que ele é tinto e doce. O bianco, também branco e doce. Corrente, tinto e doce. Rosé, rosado e doce. E punch mess, que é tinto e amargo. Então, para cada um, aí tem 6 tipos. Para os apreciadores de Martini, né? Eu acredito que, óbvio, vão ser os mais amargos para pessoas que gostam mesmo da bebida. E os outros já são mais doces, também tinto ou seco, né? Para poder dar uma adocicada melhor na boca para quem não curte muito bebida alcoólica, né? Mas esses são os 6 tipos de Martini. Bom, agora irei falar um pouco sobre as principais análises de qualidade do Martini. O Martini é um drink muito aparecido e inquestionável. Ele é um dos melhores acompanhamentos para todas as ocasiões e é servido em bares de todo o mundo inteiro. O Martini bebe-se muito frio, o mais frio possível. Como essa temperatura é difícil provar gin, mas lá está os bons gins para Martini. São aqueles que brilham quando está quase gelados. A temperatura também engrossa o Martini, e como a grossura de certas vodkas guardada no congelador, a sensação física na boca faz parte essencial do prazer. Existem várias outras opções para beber, basta você encontrar o gosto e sua preferência. Os defeitos do Martini são que ele não é recomendado durante a gravidez ou lactação, bem como as pessoas com doenças graves do fígado, rins, trato gastrointestinal e algumas doenças cardiovasculares. É necessário consultar um médico antes de usar esta bebida alcoólica para fins medicinais ou introduzi-la em sua dieta como aperitivo. Os componentes da planta que compõem o vermute podem causar uma reação alérgica séria, uma reação alérgica séria. Portanto, as pessoas propensas a alergias ou que sofrem de asma brônquica devem evitar o uso do Martini. O consumo excessivo de vermute leva à ruptura do cérebro e também prejudica outros órgãos vitais. Esses são os defeitos da bebida Martini. A produção mundial do vermute Martini é de 15 a 17 milhões de caixas, com 12 garrafas por ano. No Brasil, a produção é de aproximadamente 1 milhão de caixas, com 12 garrafas. Em 1867, as primeiras caixas do vermute Martini foram despachadas de Genova para Nova York. Em pouco tempo, o vermute, os licores e os vinhos espumantes fabricados pela empresa tornaram-se conhecidos não somente na Europa, como também em vários países da África, da Ásia e das Américas. Curiosidades: a sede mundial da bebida é em Turim, na Itália. Tem um faturamento de 1,7 bilhões de dólares, tem uma presença global em 180 países, seu ícone é o tradicional logo Martini Ball Bar, seu slogan é Play with Time, é a quarta marca alcoólica mais poderosa do mundo segundo o levantamento de 2006 e é conhecida popularmente como Rei dos Coquetéis. Bom, chegamos ao final de mais um projeto concluído. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.